Graça e paz a todos, Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional. No devocional de hoje, vamos comentar o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 11, que diz assim: Por causa disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda obra da fé. A igreja de Tessalônica aqui estava enfrentando grandes perseguições, passando por grandes desafios. Mesmo assim, Paulo não orava para que os problemas acabassem apenas. Seu maior desejo era que aqueles irmãos vivessem de maneira digna do chamado que haviam recebido. Deus não apenas nos chama para a salvação, Ele também nos chama para uma vida que reflita o caráter de Deus em sua missão. Há algumas lições que esse texto aqui nos ensina e eu vou compartilhar com você a partir de agora. Antes eu quero convidar você a entrar na nossa comunidade no WhatsApp para que você possa receber os links dos devocionais que aqui postamos. O link vai estar aqui no primeiro comentário fixado. O chamado de Deus, ele não muda apenas o nosso destino eterno. Observe isso. Ele transforma a maneira como vivemos todos os dias. A primeira lição que eu quero compartilhar com você é que Deus nos chamou para uma vida digna, pois o texto começa: por causa disso oramos constantemente por vocês, para que possam ser dignos da vocação. Em Efésios capítulo 4, versículo 1, rogo-vos que vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. Aqui nós precisamos observar que ser digno do chamado não significa merecer a salvação, significa viver de forma coerente com ela. Deus, ele nos chama para viver em santidade, para que possamos refletir o caráter de Cristo, obedecendo a sua palavra e glorificando o nome dele. A nossa vida, ela deve confirmar a fé que professamos. Quem foi chamado por Deus demonstra esse chamado através da maneira como vive. Há um texto que eu considero importante para isso, que é 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A segunda lição que eu quero compartilhar é que Deus nos capacita a cumprir os seus propósitos, pois o texto continua dizendo: cumpra todo o bem, todo bom propósito e toda obra da fé. Filipenses capítulo 2, verso 13 diz: porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. Deus, ele não apenas nos dá um propósito, ele também nos dá poder para realizá-lo. Efésios capítulo 2, versículo de número 10, vai nos dizer que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que pudéssemos andar nelas. O Senhor, ele fortalece aqueles que desejam 4 coisas: servir com fidelidade, amar ao próximo, fazer o bem, permanecer firmes. A obra é de Deus, mas é Ele quem escolhe realizá-la através de cada um de nós. Quando Deus nos chama para uma missão, Ele também nos concede a capacidade para cumprirmos essa missão. Se você observar, aqui no segundo parágrafo, ele coloca uma frase de John Wesley. John Wesley, grande teólogo britânico do século XVIII, orientou. Veja o que ele vai orientar. Faça todo o bem que puder, por meio de todos os recursos que puder, de todas as formas que puder, em todos os lugares que puder, sempre que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto puder. Nossa missão é, portanto, cuidar das pessoas, abençoá-las, ajudá-las, edificá-las e promover a vida e a esperança encontrada em Jesus Cristo. Vamos agora para a nossa terceira lição. Antes, te convido a tocar no botão preto abaixo e inscrever-se no nosso canal. A terceira lição é que a fé verdadeira, ela vai produzir obras. Em Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz: assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está
morta. Em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 6, lemos: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. A fé bíblica, ela nunca é apenas intelectual, uma fé informativa. Ela é uma fé que se pratica. Ela transforma as nossas atitudes. Uma fé viva, ela vai produzir em nós obediência, generosidade, perseverança, serviço ao reino de Deus. Não somos salvos pelas obras, mas quem foi salvo pratica boas obras. Essa é o equilíbrio, essa frase ela equilibra os ensinos de Paulo com o ensino de Tiago. Porque Tiago fala que se nós temos fé, mas essa fé não produz obra, essa fé é morta. E Paulo dá ênfase numa fé em Cristo Jesus, numa salvação que não vem por obras, mas vem pela graça. Mas entenda o equilíbrio onde está. Está em que nós não somos salvos pelas obras, mas todo salvo, ele vai produzir boas obras. Qual é a quarta lição que nós temos aqui? Tudo deve ser feito pelo poder de Deus. Pois o texto diz: cumpra todo bom propósito, cumpra com poder. No Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, eu sou. O que Jesus diz que ele é? Ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Zacarias capítulo 4, verso 6 diz: não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. A vida cristã ela não é sustentada pela força humana. Dependemos diariamente da graça e do poder de Deus. É o Senhor quem nos concede força para continuar, sabedoria para decidir, coragem para permanecer, ânimo, poder para podermos servir. Quanto mais dependemos de Deus, mais sua glória se manifesta em nossa vida. O poder de Deus, o poder que sustenta o cristão, não vem de si mesmo, mas do Deus que habita dentro dele. À luz desse texto, nós concluímos que Deus nos chamou para vivermos de maneira digna. O Senhor nos capacita para cumprirmos os seus propósitos. A verdadeira fé produz obras e tudo deve ser realizado, não pelo nosso poder, mas pelo poder que vem de Deus. Para que o Senhor, nosso Deus, nos torne digno da nossa vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Deus não nos chamou apenas para acreditar. Ele chamou você para viver uma vida que reflita a imagem de Cristo. Quando dependemos do poder de Deus, nossa vida se torna um testemunho vivo da sua graça e da sua glória. Curta, comente e compartilhe esse devocional para 3 pessoas. Nos encontramos no próximo vídeo. Forte abraço.